Então vamos lá, pessoal. Quais são os nossos objetivos de hoje? São 5 objetivos novamente. Primeiro, compreender as alterações fisiológicas, reparem bem, do sistema cardiovascular e muscular no envelhecimento. Uma coisa que eu tenho reparado, eu não sei se vocês também, é o fato de que todo objetivo 1, ele é o maior. Isso, de fato, se manifesta durante depois as discussões no fechamento? Vocês ficam mais tempo sempre nesse 1, parece que é uma base? Ou eu que... Sim? Sim. Ótimo. Porque olha só, olha o tamanho desse objetivo. Se você tenta aí entendê-lo parte por parte. Alterações fisiológicas no envelhecimento, o sistema cardiovascular. Cardiovascular, gente, tem a parte do coração só e toda a parte circulatória. São 2 sistemas aqui. Fora o fato que voltou o muscular que nós vimos na última aula, que é o ósseo muscular. Então, como esse aqui é novo, eu tive que ter o cuidado de entrar mais em detalhes no cardiovascular e no muscular, fazer um recapitulando do mais importante do que é o muscular, tá bom? É o maior objetivo nosso. 2, se eu entendi esse objetivo 1, eu vou para as alterações musculares que ele ficou. Pessoal, desculpa, que quando alguém pede para entrar, eu tenho que sair do slide. Isso que é o ruim. Rapidinho. Eu acho que vocês continuam enxergando os slides, né? Sim. Tá. Deixa eu ver se tem mais algum colega querendo entrar. Não. Beleza. Ótimo. Beleza. Então vamos lá. O 2, nós vamos compreender os principais fatores de risco relacionados à sarcopenia. Pessoas, quando nós falarmos, ou quando chegarmos nessa discussão aqui do muscular, de novo nós vamos voltar na sarcopenia. Eu até comentei com vocês, olha, sarcopenia deve aparecer de novo. Veio agora nesse objetivo, nesse problema 3. Então nós vamos entrar aqui em todos os fatores de risco relacionados a ela, tá? Depois, no terceiro, os mecanismos fisiopatológicos dessa sarcopenia. Então, o objetivo 2 e 3, ele sai do cardiovascular e fica só no muscular, que é a sarcopenia, tá? No músculo esquelético. Fator de risco, 2, e depois do fator de risco, nós entendemos os mecanismos fisiopatológicos, a causa da sarcopenia. Então, 2 e 3 aqui é a sarcopenia. O 4 é como o exercício físico ele ajuda na função do músculo esquelético e também do cardíaco. O 4 volta ao coração. E no 5, como as patologias do músculo esquelético podem se associar às alterações cardiovasculares. Aí, ele faz uma relação, uma mistura entre o músculo esquelético e o cardiovascular. Em resumo, esse problema 3, ele traz, na sua essência, uma discussão de 2 sistemas, o músculo esquelético e o cardiovascular no envelhecimento, e as suas relações, tá bom? Através desses 5 objetivos. Muito bem. Para a construção da parte fisiológica, eu uso o Guyton, eu uso a Silverthor, eu uso o Berne, eu uso pelo menos uns 3 livros. Da parte do envelhecimento, eu gosto muito, de novo, do livro da Elizabeth, do Tratado de Geriatria e Gerontologia, e alguns artigos que eu tive que pegar, tá? Para que tivesse no final esses 5 passos. Começando pelo primeiro, vamos lá. As alterações fisiológicas do sistema cardiovascular e muscular no envelhecimento. O nosso mesmo modelo, imagina aqui o senhor Afonso, e eu começo por qual? Pelo cardiovascular. Com o cardiovascular, eu tentei, quando eu estava preparando essa aula, dividir de um jeito mais didático para vocês, tá? Então eu vou dividir, primeiro, as alterações no coração, principalmente na parte muscular, nas válvulas cardíacas. Depois, as alterações no sistema de condução. E, por fim, o sistema circulatório. Então, a parte cardíaca desse lado e aqui a parte vascular, tá bom? Muito bem, então vamos lá.
começando pelo coração. Olha que legal. Uma coisa que eu tentei amadurecer um pouquinho também nesses objetivos agora, nessas aulas, é o fato de que eu sempre tenho no primeiro slide a base em texto para aquele aluno que queira depois ir só no PDF dar uma lida, e depois o mesmo slide no texto se transforma nas animações que eu vou explicando. Então sempre tem texto, uma explicação com animações. Texto, uma explicação com animações. Por que eu tenho mudado isso? Eu estava estudando um pouco a respeito. Eu gosto muito dessa área, como nós aprendemos, sabe? Essa parte mesmo neurocientífica, neurobiológica, quais são as melhores ferramentas que o cérebro usa, de fato, para aprender. E uma coisa que eles têm comentado muito é o fato de que você tenha para o aluno, primeiro, um texto rápido, pontual, e depois você explica aquele texto com imagens, com fluxogramas, com animações. É muito bom, porque ele entende o texto, depois, se ele quiser voltar depois da sua aula, ele lê lá e lembra daquele processo animado, tá? Então, eu vou tentar fazer isso ao longo de toda essa aula. Se alguém quiser depois me dar um feedback se funcionou ou não, é importante, tá? Então, vamos lá. Quais são as mudanças no coração no envelhecimento? Primeiro, olha que interessante. Espessamento, aumento das paredes do coração. Quando eu falo paredes do coração, gente, por favor, as paredes que compõem as duas câmaras, átrios e ventrículos, tá? Por que acontece isso? Por que o coração do idoso ele vai ter essa hipertrofia, que não é uma hipertrofia boa, igual a hipertrofia do exercício. Uma hipertrofia patológica, uma hipertrofia, na verdade, que tende a ser o início fisiológico que pode piorar levando a uma condição patológica, tá? Mas olha o motivo, olha que interessante. As paredes do coração se tornam, tá errado aqui, tá? Mais espessas. Isso ocorre devido ao acúmulo de tecido fibroso, que pode levar a uma redução da elasticidade nesse coração. Com isso, ele armazena menos sangue quando ele está relaxado na diástole e ele também diminui a sua força de contração, ejeta menos sangue na sístole. Então, olha só, é um coração que acomoda menos e quando ele contrai, expulsa menos também. É um coração que está perdendo elasticidade, que está perdendo força, ele fica maior, porém mais fraco. E ele vai levar com isso uma congestão, ele começa a ter a congestão cardíaca. Essa condição, gente, na clínica, ela é conhecida como ICC, insuficiência cardíaca congestiva. É muito comum o idoso ter essa insuficiência cardíaca congestiva. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma imagem disso, tá? 2. Além de ter esse espessamento, esse coração ele ficar mais fraco, também vai ter uma rigidez das válvulas cardíacas. Olha isso. Com o passar do tempo, pode ocorrer um acúmulo de cálcio nas válvulas cardíacas. Opa. Aí. Estão enxergando os meus slides? Sim. Ah, tá. É que no meu aqui deu um sinalzinho que vocês não estavam. Tornando-as mais rígidas, e isso pode levar a uma redução na sua abertura. Gente, a condição que deixa uma válvula cardíaca mais rígida, com menor espaço para que o sangue passe por elas, recebe o nome de estenose, tá? Então, é muito comum essa estenose começar a acontecer também no processo senil, no envelhecimento. 3. Além da rigidez das válvulas, vai ter uma degeneração das válvulas. Com o passar do tempo, também pode acontecer nas válvulas. Isso pode levar a um aumento na abertura, elas ficam mais frouxas. É o contrário da estenose. A estenose, o lúmen diminui, fica mais difícil o sangue passar. Na insuficiência, a abertura fica maior. Então, o idoso ele pode ter tanto estenose quanto insuficiência valvar. São as 3 condições principais: espessamento das paredes, a estenose e a insuficiência valvar. Vamos ver uma imagem ver se melhora. Então, olha só. Vamos lá. Eu vou começar aqui com o espessamento das paredes do coração. Pessoal, repara aqui que essa é uma imagem anatômica,
é um processo fisiológico, eu tenho aqui o átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Tenho uma percepção de que é uma base que vocês tiveram no semestre passado. Olha que legal. Vocês já conhecem essa anatomia cardíaca. Agora, é tão interessante essa matriz de vocês que nós estamos caminhando para adicionar a esse conhecimento básico aspectos clínicos, começando, é claro, pelo envelhecimento, mas tentem olhar que tudo faz parte de um grande conteúdo. E você sempre entende uma justificativa de ter estudado uma base lá. Por que eu tive que estudar aquela base anatômica? Hoje nós estamos usando para um contexto clínico, tá? Repara que aqui, ó, eu tenho septo ventricular, que separa o VE do VD. Repara que esse músculo cardíaco, ele é formado pelo famoso cardiomiócito, que é uma célula muscular cardíaca, cardiomiócito. Ele tem uma grande concentração aqui, ó. No idoso, o que vai acontecer com esse coração? Ó, vou mostrar a animação de novo. Olha como ele está fininho, as paredes estão fininhas desse septo, como a parede do VE, ventrículo esquerdo, está aqui, ó, fisiológica do direito. Olha agora a animação, como fica o coração do idoso. Olha a dilatação que está tendo, o espessamento que está tendo esse coração. De novo, olha a imagem lá, como eu tinha um grande compartimento de VE, o músculo ele não estava tão hipertrofiado, e agora uma grande hipertrofia. Professor, mas aí o coração deve estar muito mais forte, ele está mais robusto? Não. Porque quando eu olho dentro aqui, o que compõe esse espessamento não são apenas as células musculares cardíacas, os meus cardiomiócitos. Pelo contrário, esse cardiomiócito aqui, ó, com o tempo, ele vai morrendo pelo processo do envelhecimento e o coração, gente, ele não replica, olha só, ele não regenera, ele não recicla, ele não recompõe uma célula cardíaca. O cardiomiócito, quando ele morre, tchau, morreu. No lugar de um cardiomiócito, quem ocupa ali, ó, então imagina, ó, entre cardiomiócitos, o lugar quando ele morre, o que vai ocupar? Tecido fibroso. O que era um cardiomiócito, quando ele morre, então imagina que, ó, tudo aqui em marronzinho, cardiomiócito morrendo, o que fica em torno dele é tecido fibroso. Tecido fibroso não tem a habilidade, não tem a capacidade, não tem a estrutura de contração. Ele só é grande, porém, é um grande fraco, que não contrai. Por isso, pessoal, que o espessamento da parede é devido a uma morte de cardiomiócito que vai sendo substituído por tecido fibroso. É um coração agora que recebe, que acomoda ó, menos sangue na diástole. É um coração que, quando vai contrair, manda menos sangue na sístole. Se ele ejeta menos sangue, eu começo a imaginar que o fluxo de sangue que sai, o débito cardíaco que sai do coração de um idoso é menor, então a pressão dele tende também a diminuir. Olha que interessante entender esse espessamento, essa substituição por tecido fibroso, fazendo a perda de função de contração. Professor? Sim. E o tecido fibroso ainda atrapalha, né? Porque morreu a célula e vai ter que fazer mais trabalho ainda para injetar o sangue, porque fibrosou, né? Perfeito. Imagina só, antes eu tinha aqui, ó, só célula cardíaca muscular que eu chamo de cardiomiócito. Um está conectado ao outro, de modo que quando um contrai, todo o coração contrai junto, gerando uma grande força. Quando começa a ter essa morte, eu não tenho mais uma ligação completa desses cardiomiócitos. Entre eles, o tecido fibroso não tem actina e miosina, então ele não tem força. Por mais que o coração aumenta, ele perde a sua função. Por exemplo, quando um paciente ele tem uma isquemia que evolui para uma área de infarto, ele infarta, aquela área morreu. Imagina que uma pequena área do coração morre. O que acontece com aquela célula que morreu? Ela rompe aquele cardiomiócito, né? Ele é reciclado, o sistema ali, seu imunológico, vai tentar reparar aquilo, mas o que sobra daquela cicatriz é tecido fibroso, não contrátil. Então, a cada infarto que você tem, você está perdendo força de contração.
Por isso que se for uma área extensa o suficiente para fazer uma perda significativa, é um infarto fulminante, o coração não consegue mais manter nada de ejeção. Tudo bem? Sim. Sim. Tá. Mais alguém aqui? Espessamento das paredes, mais alguma dúvida? Não? Rodolfo, Sim. isso acontece só no coração ou em todos os músculos do corpo? Excelente pergunta, tá? Duas características importantes. Nós temos hoje três, hoje não, né? Sempre tivemos, ou pelo menos em algum momento da evolução nós tivemos três tipos de músculo, tá? Eu tenho um músculo estriado cardíaco, eu tenho um outro estriado que é o esquelético, diferente do cardíaco, o esquelético é consciente, você controla ele, ele está conectado aos nossos ossos, e eu tenho também um músculo liso. Uma característica de toda célula muscular é a sua incapacidade de gerar regeneração, de gerar mitose. Quando uma célula morre, não existe uma outra célula que vai substituí-la. O que você consegue fazer no máximo, isso é muito visível, tanto no coração quanto nos músculos esqueléticos, é uma hipertrofia, mas é a mesma quantidade de células, só que aumentou. Você não gerou uma hiperplasia, um aumento de células. Tudo bem? Tudo. E daí a gente pode falar que isso pode ser uma sarcopenia do coração? Olha, eu gostei da sua analogia, sabia? É que a sarcopenia é a diminuição da massa e da força sempre do esquelético. Mas fazendo uma analogia, perfeito. É a mesma ideia de que o coração está perdendo massa e função. Perfeito. Só que não com esse nome, tá? Tá, obrigada. Mas muito boa linha de raciocínio. Parabéns. Tá. Mais alguém aqui, pessoal? Nesse espessamento? Tá. Vamos lá para o próximo. Agora nós vamos ver não a massa muscular. Nós temos aqui as válvulas cardíacas. Pessoal, vamos lembrar aqui, né? Eu tenho essa que separa o átrio direito do ventrículo direito, que é a tricúspide, que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, que é a bicúspide ou mitral, são atrioventriculares, né? Do lado direito aqui eu tenho a válvula pulmonar, que separa o VD da artéria pulmonar, e do lado esquerdo, essa aqui que está atrás da artéria pulmonar, que eu estou apontando, é a válvula aórtica, que separa o VE da grande aorta, tá bom? Primeira coisa que pode acontecer, nós podemos ter a estenose. Ó, eu vou pegar aqui um pedacinho, olha que legal, da válvula aórtica, e vou mostrar a válvula aórtica saudável aqui em cima, vamos só olhar ela. Olha lá os três folhetos dela, olha que bonitos os três folhetos. Quando ela abre, olha que abertura, que lumen bom, tá bom? Quando ela fecha, muito bonita. Agora vamos ver ela estenótica. Primeira coisa, olha que abertura medíocre, que abertura pequena. Por quê? Vocês separaram que ela está calcificada? Olha como ela está calcificada. Ela está tão calcificada que ela é como se um folheto grudasse no outro, gente. Essa calcificação, esse depósito de cálcio na válvula, nos folhetos, é comum também da senescência, infelizmente. E aí, gente, ela abre ruim e ela também fecha, deixando um fluxo, ela não fecha completamente. Olha só. Vamos pegar na abertura. Quando o VE, esse ventrículo esquerdo, que está hipertrofiado, porém fraco. Então ele tem uma contração ruim. Imagina um idoso que tem esse espessamento, tá vendo? Vai bombear o sangue, só que a abertura ela é ruim. Então oferece uma resistência e tanto. Um coração fraco, somado a uma abertura ruim de passagem, gente, é a faca com a manteiga para que esse sangue não consiga sair completamente para a horta. Se não sai completamente para a horta, o débito desse idoso é ruim. Ele tem uma pressão baixa. Pessoas, se não sai, esse sangue vai ficar acumulado em VE, vai ficar congestionado. Olha a clínica dele, lembra? Ele vai ter a ICC, insuficiência cardíaca congestiva. E é lógico, por quê? Porque é um coração fraco, espessamento das paredes do coração, ainda com estenose aórtica. Isso é muito comum acontecer. Por depósito de cálcio. Pessoas,
Perguntas? Rodolfo, Ah, como que esse cálcio deposita aí? tá. Olha só. As válvulas são tecidos conjuntivos, tá bom? Existe um processo do envelhecimento que nós começamos a acumular radicais livres no corpo. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso no problema 1, porque eu não participei com vocês no envelhecimento, que é o ânion superóxido, o peróxido de hidrogênio. Eu falei grego ou vocês chegaram a ver esses nomes? Eu não vi. Não? Tá. Nós só vimos a questão dos radicais livres, mas Ótimo. não... Perfeito, não os nomes dos radicais. Então tá, então eu vou tentar jogar no que vocês viram. Quando nós, olha que interessante, pessoas. Nossa, isso é muito importante. Se eu soubesse, eu tinha feito isso na primeira aula. O que significa envelhecer? Significa que nós somos seres finitos, que temos um fim. Isso é muito bom. Eu, Rodolfo, com toda a minha força de pensamento, eu gosto muito de pensar e também de entender que eu sou um ser finito, que eu tenho um começo, um meio e um fim aqui. Mas por que eu estou hoje vivo aqui dando essa aula para vocês? Porque eu tenho a entrada de um oxigênio que produz um ATP, que produz uma energia, e eu estou aqui pensando, estou falando, estou atento, tomando decisões, mexendo meu mouse, pensando nesses conteúdos, respondendo perguntas, é porque eu tenho energia. É energia dada pelo oxigênio. Então, o que mantém vivo hoje? O oxigênio. Mas é esse mesmo oxigênio que mantém vivo hoje, quando ele produz o ATP, que me deixa vivo, ele sempre produz um pouquinho de radicais livres. Então, radicais livres é uma falha desse processo? Não. É uma válvula de escape. Como assim? Eu sempre que eu respiro, eu tenho uma energia, eu tenho ATP, estou vivo, porém acumulando um pouquinho de radical livre, um pouquinho de radical livre, um pouquinho de radical livre. Esses radicais livres são substâncias, são moléculas que começam a atacar todo o meu corpo. Por exemplo, no que é visível para vocês, na pele, perde o colágeno, por isso que o idoso tem tanta ruga. Mas não é só na carcaça de fora que está acontecendo. Em cada esquina interna, em cada parte do seu corpo, em cada célula, em cada tecido, esses radicais livres também estão atacando, destruindo. Destrói tudo. Destrói neurônio, você perde neurônio. Destrói músculo esquelético, você tem sarcopenia. Destrói válvula. Como assim destrói válvula? Os radicais livres, olha que interessante, atacam essas válvulas, gerando um processo inflamatório, que é pequeno, mas com os anos vai acontecendo. E ali, nesse processo inflamatório, nessa destruição, o cálcio ele vai se depositando. Então, o que faz o acúmulo de cálcio? O próprio processo inflamatório do ataque ao longo dos anos dos radicais livres. Então, aquilo que mantém vivo hoje o oxigênio gera produtos que me matam amanhã. Eu sou um ser finito que é graças ao O2 que eu estou aqui e é graças ao O2 que não estarei aqui no futuro. Entenderam? Sim. Sim. Tudo que eu falar de envelhecimento, tudo que eu falar do processo senil, são os radicais livres atacando o seu corpo, tá? Não só a sua pele, não é só o seu colágeno que acaba e você vai ter a ruga. Isso está interno, está nas vísceras, está em tudo. Por isso que nós temos uma média de anos. 70, 80, é o tempo que os radicais livres levaram para destruir essa máquina humana, porque ela agora não funciona tão bem mais. Mas, de novo, né? Eu não sei se seria legal se fôssemos aqui imortais. Essa característica de mortalidade que é dada pelo O2, pelo radical livre, é que torna a vida tão preciosa. Bom, vamos lá. O que mais que pode acontecer? Degeneração. Gente, olha só. Agora eu vou mostrar aqui uma mitral, tá? Os radicais livres, reparem, eles podem destruir os folhetos e nessa destruição pode acumular cálcio, estenose. Só que em alguns casos essa destruição não acumula cálcio, mas quando destrói, os folhetos ficam frouxos. Então, o que muda uma estenose de uma insuficiência é que na estenose vai ter a calcificação, vai ter um número menor. E na insuficiência eu tenho a destruição, é um processo inflamatório, só que culmina de fato nesse aumento, nessa questão que as válvulas vão ficar mais frouxas, tá? O que é o ruim? O que é o ruim da degeneração, da insuficiência? A válvula nunca fecha, então quando o sangue estiver no ventrículo esquerdo, ele escapa e vai para o átrio.
Quando ele estiver no direito, ele escapa e vai para o átrio, ou esquerdo ou direito. As duas condições são ruins, tanto a estenose quanto a insuficiência. Só que, olha que interessante, a estenose, ela é muito ruim quando o coração contrai, porque o sangue não passa todo. E a insuficiência, o problema dela é que sempre vai ficar um sangue voltando para os átrios. As duas são ruins, tá, pessoas? As duas são ruins. E ele pode ter, por exemplo, uma estenose na aórtica e uma insuficiência na mitral? Pode. Você pode ter no mesmo coração uma insuficiência e uma estenose juntas, não na mesma válvula, porém em válvulas diferentes. Essas são as 3 condições principais do coração do idoso. Entenderam? Perguntas? Não? Não. Beleza. Pessoal, essas alterações podem matar? Olha que interessante. Eu deixei uma pergunta meio sensacionalista aqui, foi proposital. Vou ter um rosão aqui para destacar, tá? Com certeza podem matar, mas eu vou responder essa pergunta com o nosso último slide de hoje. É um começo e fim, só para a gente ter um fechamento legal, tá? Vamos esquecer essa pergunta que no final eu fecho com ela. Bom, já que nós tivemos aqui as alterações no coração, o sistema de condução do idoso também pode falhar. Essa Professor, alteração... Oi? tem a Gabriela Silva que levantou a mão. Pode perguntar, Gabriela? Professor, com licença, Sim. a degeneração das válvulas, então, ela não é pelo acúmulo de cálcio, só para fechar esse conteúdo. Isso. A degeneração é quando eu tenho a ruptura dos folhetos pelo próprio processo de radicais livres e inflamação. Tá bom? Ok, obrigada. Fez sentido? Fez sim. Tá. E aí você repara que, ó, nessa imagem, o sangue aqui embaixo é ventrículo, ao músculo papilar, tá vendo as cordoalhas, e aqui em cima é átrio. Então, sempre tem refluxo para átrio, tá? Certinho. Pessoal, só um detalhe interessante aqui, na insuficiência que pode acontecer, agora com a pergunta da Gabriela, eu lembrei, eu acho que vale muito a pena comentar. Vamos imaginar aqui, Gabriela, que a insuficiência está aqui nessa válvula que é a tricúspide, tá? Que é essa átrio ventricular que liga o átrio direito com o ventrículo direito. Se eu tenho uma insuficiência no idoso de tricúspide, o sangue de VD, quando ele contrair, ele não vai mandar apenas para a artéria pulmonar, um pouquinho volta para o átrio direito, porque ela não fecha bem. Com isso, você pode acumular sangue no átrio direito. Esse acúmulo de sangue no átrio direito pode distender essa câmara, distender o átrio direito. Até aqui, tudo bem? Entenderam? Que uma insuficiência de tricúspide pode levar a uma congestão e uma distensão de átrio direito? Sim? Sim. Na base do átrio direito, bem aqui, vive uma célula que gera a eletricidade desse coração. Como chama mesmo? O nó sinoatrial. Cardiomiócito. O cardiomiócito gera a contração. Quem gera essa eletricidade é o nó sinoatrial ou sinusal, tá? Gente, se você começa a distender esse átrio direito, olha que interessante. Você pode gerar alterações nesse nó sinusal ou sinoatrial, que é o marca-passo cardíaco. Qual que seria uma manifestação clínica no idoso que tem essa condição? Os bloqueios, né? Além dos bloqueios, ele pode ter muito Arritmias. arritmias. Muito bem, muito bem. Olha que legal, gente. Olha como nós fizemos uma analogia aqui, uma relação de conteúdos. Uma insuficiência de tricúspide faz com que o sangue volte para D, congestiona, dilata, distende o átrio direito, lá mora o nó sinusal, altera a função do nó sinusal, que é o marca-passo, gerando arritmias. Tá? Muito bem. Então vamos lá. Agora vamos para esse sistema de condução, aproveitando esse gancho das arritmias. O que acontece, será, aqui nesse sistema de condução no envelhecimento? Vamos lá. Primeiro, gente, pode acontecer a degeneração e também fibrose. Lembra que a fibrose está em tudo do sistema de condução. Como assim? Com o tempo,
As células do sistema de condução do coração podem se degenerar e apresentar também um acúmulo de tecido fibroso. Isso pode afetar a transmissão adequada dos sinais elétricos, levando a distúrbios no ritmo cardíaco. 2. Além disso, em específico, eu posso ter disfunção nesse bendito aqui, ó, nó sinoatrial ou sinusal, é outro nome dele. O nó sinoatrial, também conhecido como marca-passo natural do coração, pode apresentar uma diminuição na sua função com o envelhecimento. Isso pode resultar em uma frequência cardíaca mais lenta, além de ritmos irregulares. Gente, se tiver um contato aqui com o exame físico, com semiologia do idoso, sim ou não? Foi ainda a prática, nós não tivemos. Isso Tá. foi parcial. Tá. Começou a introduzir isso. Tá. Em algum momento, os professores comentaram que o idoso tem esse ritmo cardíaco mais lento, é um pulso mais difícil de pegar, um pulsinho mais fino e também irregular? Sim ou não? Sim, Sim? Tá. sim. Então, olha só, vamos entender o porquê. Primeiro, degeneração de todo o sistema de condução e depois o 2, a disfunção do nó sinoatrial. Gente, eu só queria reforçar de novo, ó, sempre eu tenho o primeiro slide, o texto, né, que se manifesta agora na imagem, na explicação. É interessante você entender essa metodologia que eu estou usando, para que você depois também aproveite melhor a videoaula, para quem não está online, quem não está ao vivo online agora aqui comigo, e querer também só olhar pelo PDF, sempre vai ter uma explicação mais completinha aqui. Porque imagina só, na época da prova, a pessoa, olha como isso é interessante, a pessoa pega o PDF e ela sabe todo o restante, mas ela não lembra disso aqui, ó, a disfunção do nó sinoatrial. Ela lê lá o slide, nossa, não consegui ainda. Ela vai lá, adianta a videoaula nossa aqui, e a minha fala de 5 minutinhos já consegue sanar a dúvida dela. Olha como é um método inteligente, as coisas conversam, tá? Então vamos lá. Primeiro, a degeneração do sistema de condução. Gente, eu não consigo nunca mais falar de processos patológicos, clínicos, a partir de agora, a partir do primeiro, principalmente do segundo ano de vocês, sem sempre voltar na base. A base aqui vocês já viram um dia, né? Eu tenho aqui o nó sinusal, as vias internodais, esse é o nó átrio-ventricular, feixe de Rhys e as fibras de Purkinje. Espero não ter falado grego, tá? As fibras de Purkinje, elas é que mandam o estímulo elétrico para os ventrículos contraírem, ó, tanto o esquerdo aqui quanto o direito. Gente, é muito comum no idoso o próprio processo do envelhecimento, dos radicais livres, e matando essas células que substituem o tecido fibroso. É a mesma ideia lá do espessamento, só que lá é no músculo cardiomiócito e aqui é na célula especializada. Se eu tenho uma morte do músculo lá, tem como gerar um outro músculo? Não, perdi a força. Aqui, quando morre uma célula que gera eletricidade, bem tecido fibroso, ele também gera eletricidade? Não. Então eu perco o quê? Capacidade de condução. Não dá. O envelhecimento, olha só, deixa o coração mais fraco e ainda com ritmos alterados, porque está morrendo. É um corpo que está em morte. Essa morte específica, quando ela acontece no nó sinusal, ou sino atrial, ela é mais crítica por quê? Porque esse nó, gente, ele que gera o sinal elétrico, é ele que é o marca-passo, ele que dita o nosso ritmo. Se o meu ritmo agora é 70 batimentos, 100 batimentos, é o meu nó sinusal que está mandando esse ritmo, porque ele gera o sinal elétrico, ó, que vai trafegando pelo nó ventricular, fibras de Purkinje, ele que mantém o ritmo. Um dia vocês viram isso. Se ele começa a alterar, o sinal elétrico já nasce torto, já nasce errado, já nasce alterado, arrítmico. Por isso que é tão comum o idoso ter aquele pulso arrítmico, fraquinho, tá bom? É claro que nem todo idoso, né?
Nós vamos ver como que todas essas alterações juntas, o exercício físico pode retardar e até não deixar que isso aconteça. Essa aula eu brinco quando eu dou ela, quem sabe ela faz com que você possa abrir os seus olhos para o seu envelhecimento no futuro. Como que eu quero envelhecer? Eu, Rodolfo, quero envelhecer melhor. Eu não quero ter tanta alteração assim, tá? Muito bem. Perguntas aqui, pessoal? Sim ou não? Não, tudo certo. Obrigado. Sempre alguém responde só para saber que meu sinal não caiu, que eu não os vejo. Obrigado, gente. Vamos lá. Olha agora, sistema circulatório. Perceberam que não daria para começar 10h30, né? É muita coisa. E assim, é que é muito objetivo, de fato. Eu poderia ficar falando do coração muito mais. Eu estou tentando ainda... Quando eu fui ver no livro de geriatria, os artigos, eu ainda separo aquilo que é principal, tá? É porque, de fato, é grande, pessoal. Circulação. O que nós vamos ter na circulação? Ó, eu vejo aqui uma confusão absurda em todos os alunos, e nós vamos não deixar que aconteça mais isso, tá? Primeira coisa que vai acontecer é o endurecimento das artérias, que chama arteriosclerose. Tem um R aqui. Não vamos confundir com aterosclerose sem o R, tá? Quando eu falo que as artérias estão mais rígidas, é arteriosclerose, com R. Com a idade, as paredes arteriais perdem a elasticidade devido à perda, morte da elastina. Isso leva ao que é comum, ou que é comumente conhecido como rigidez arterial, a arteriosclerose. Outra condição que o nome é muito parecido, porém é totalmente diferente, é a aterosclerose, sem R. Aterosclerose é o depósito de gordura, de lipídio, entre outras substâncias que se acumulam no interior das artérias, estreitando e limitando o fluxo sanguíneo. Gente, arteriosclerose é uma artéria rígida. Aterosclerose, o seu interior tampado por gordura. Entenderam as diferenças? E as duas podem acontecer no idoso. Rodolfo, Ah, a aterosclerose, ela é uma senilidade, né? Ou ela entra como senescência igual a arteriosclerose? Porque os ela, dois. ela é uma doença, né? Então, mas olha que interessante. Quando nós comentamos o processo fisiológico do envelhecimento, nós temos que ter a ideia de que tudo evolui para a condição patológica. Por exemplo, sarcopenia não é uma condição fisiológica, o início dela? Sim. Quando ela Uhum. começa a gravar, eu já considero ela patológica. Ó, osteopenia, perda de massa óssea, que evolui para osteoporose. Se você jogar em livros, eles colocam osteoporose, osteopenia como processo fisiológico de envelhecimento, mas também é uma condição de doença. A Certo. aterosclerose é uma condição que o processo fisiológico leva que depois vai se agravando, se transforma em patológico. Como que eu consigo, então, mudar, diferir isso? Uma sarcopenia já no jovem, eu já considero uma doença. Aconteceu antes. Uma osteoporose já no jovem, uma aterosclerose já no jovem, então eu considero muito essa evolução ou essa cronologia. É tendência que todas elas aconteçam no processo de senescência. Porém, piorando, já começa a considerar que é algo patológico. E acontecendo também no mais jovem, também já considero que é patológico. Eu respondi? Certo. Sim? Aham, Tá, certo. Obrigada. imagina. Vamos ver, pessoal. Primeiro, a arteriosclerose. Ela é a imagem que eu disse. Olha que legal. Eu dou um zoom aqui numa artéria. Ó. Qualquer artéria, essa aqui, por exemplo, é a carótida comum. Olha que bonita essa imagem, hein? O que nós temos nas artérias? Vamos fazer um resgate aqui. A túnica mais externa, essa em beijinha, é a túnica externa, tá? Depois, embaixo dela, eu tenho a túnica média, que é a mais espessa, cheia de músculo liso. Essa aqui é músculo liso, ou tanto de músculo liso, tá bom? E separando a túnica externa da média, em roxo, gente, eu tenho uma lâmina que chama lâmina elástica externa. Puxa vida, ela tem muita elasticidade, tá? Na túnica média, em azulzinho aqui também, estão vendo? Parece umas minhoquinhas.
eu também tenho várias elastinas, que são proteínas elásticas. Olha o tanto. Depois da túnica média, eu tenho a túnica íntima. Gente, a túnica íntima também em roxo tem uma lâmina que é interna. Ó, eu tenho a externa, que separa a túnica externa da média, e eu tenho a lâmina elástica interna, que separa a túnica média da túnica íntima, que é essa aqui, ó, que é o endotélio. E esse branco aqui, vamos imaginar, que é onde fica o sangue. Eu queria que vocês olhassem. Depois, com mais calma, vocês vão pegar o PDF que eu dei, vão memorizar isso aqui, caso alguém não saiba. Mas o mais importante agora é entender que eu tenho muita elasticidade, tanto na lâmina externa e roxa aqui, quanto a interna, e eu tenho muita elasticidade porque eu tenho várias elastinas na própria túnica média. Isso garante que o músculo, quando ele contrai, ele volte. É muito importante. Se os radicais livres começam a matar essas proteínas e substituem o tecido fibroso, ele não é mais elástico. Então é igual uma bexiga que vai perdendo elasticidade. Então, olha só, ele contrai, volta, contrai, volta, contrai, volta. Chega um momento que ele contrai e não volta tão bem. Então ele começa a ter uma resistência muito grande. Essa resistência pode fazer o que nós chamamos de arteriosclerose. Ele fica tão rígido que a pressão aqui começa a aumentar. Então, pode acontecer também no idoso que ele tem uma hipertensão secundária a essa arteriosclerose. Endurecimento, principalmente das artérias, por uma morte de elastina. Entenderam? Sim ou não? Sim. Sim. E agora, a aterosclerose. Vamos lá? Muito bem. Ó, eu peguei, dei um zoom aqui numa coronária, um vaso do coração. Vamos imaginar aqui, professor, que esse vermelho mais clarinho aqui em cima é a túnica externa, o mais espesso escuro é a túnica média, e esse bem clarinho, parece um beijinho aqui, é a túnica interna. O vermelhinho é o sangue, e repara que infiltrando, entrando na túnica interna, lá dentro, agora o problema não é no vaso, é lá dentro, na túnica interna, eu começo a acumular gordura, o que eu chamo de placa de ateroma. Gente, isso aqui é acúmulo de gordura. Não só gordura, tá? Tem gordura, tem células mortas, enfim. É a condição que nós chamamos de aterosclerose. Olha como que diminuiu a passagem de sangue nessa artéria. Então, se o ponto está aqui em cima, a obstrução, toda essa área escura vai receber menos sangue. Eu posso gerar aqui uma isquemia. Uma isquemia, porque eu estou diminuindo a oferta de O2 para aquela região. Se essa isquemia não for corrigida, ela pode evoluir com uma morte dessa região, que eu chamo de infarto. Então, uma aterosclerose, ela pode gerar uma isquemia que evolui para o infarto do miocárdio. Gente, por isso que, olha que interessante, não é o fato de ter, pelo amor de Deus, tá? É o de entender. Como é interessante entender que o idoso infarta tanto, porque ele tem um coração mais provável cheio de placas. A aterosclerose nele, ela vai aumentando no decorrer dos anos. Perguntas? Rodolfo, e no caso das anginas? Tá, vamos lá. Quando você forma uma placa, você diminui uma abertura. Você gera uma isquemia. Quando você gera uma isquemia, falta O2 nessa região. Beleza? Entendi, Rodolfo. Quando falta O2 numa região, a região que está isquêmica, ela produz muito lactato, muito ácido lático. Esse ácido lático, Hudson, ele gera aqui dor. Então, a dor, ela é uma consequência da isquemia, porque o lugar que recebe pouco O2 gera ácido lático. Então, a dor é boa sentir a dor, que é a angina. Por quê? Se dói, imagina, eu começo a doer o meu aqui, peraí, se dói é porque deve ter ácido lático. Se tem ácido lático, deve ter obstrução. Antes de ter a dor e resolver essa obstrução, eu posso colocar aqui, fazer um cateterismo, uma angioplastia, colocar um stand aqui, ó, que vai não deixar que essa placa se rompa, por exemplo, né, que é a angioplastia. Antes descobrir isso a tempo do que essa isquemia, essa obstrução evoluindo tanto, que uma hora falta O2 de vez e tem a morte do cardiomiócito. Isquemia ainda falta O2, mas não 100%.
mas ela pode evoluir para uma falta 100% e gerando a morte. Então, olha como é boa a dor, porque a dor sinaliza que algo está errado. Certo? Certo. Ô, Rodolfo, e o acúmulo de cálcio, então, ele só vai fazer com que a contração não seja feita o suficiente, mas ela não vai conseguir causar uma isquemia, é isso? Só a Ó. artero... Muito bem. O acúmulo de cálcio, ele pode acontecer em vários lugares, tá? Um dos lugares que nós vimos no slide passado era nos folhetos das válvulas, lá dentro do coração, gerando a estenose. Tudo bem naquele? Sim. Tá. O cálcio também pode se acumular fora lá nas válvulas, também aqui nessas placas junto com a gordura. Então aqui ele vai gerando cristais, acúmulos de cálcio, que pode piorar, obstruir ainda mais. Tudo bem? Sim, então aí além de gordura tem cálcio também. Ótimo. Olha como que o cálcio Entendi. é sacana, ele pode acumular no seu corpo. Ele pode acumular nas suas válvulas, gerando uma estenose. Ele pode acumular dentro do endotélio dos seus vasos, junto com a gordura, gerando uma aterosclerose. Ele pode se acumular no seu rim, gerando cálculos renais. Na sua vesícula, cálculos biliares. Tudo bem? Viu como Sim. que ele pode ter vários depósitos, vários locais, com várias manifestações? Na vesícula também, Rodolfo? Então pode gerar o cálculo biliar, né? Isso, o cálculo biliar não é só cálcio, junto tem cálcio, bile, mas ali também ele se acumula formando cristais, tá? Entendi. Beleza? Tá. Muito bem. Mais alguma pergunta aqui, gente? Professor, Sim. então a gordura aí é dentro da túnica. Isso, olha que legal. E de onde que vem essa gordura? assim? Nossa, Como é que ela parou aí? sua pergunta é maravilhosa. Vamos lá. Ó, infelizmente, gente, eu até pensei em trazer nessa aula, eu coloquei, tive que apagar o processo fisiopatológico de formação de uma placa. Só que eu acho que eu ia aprofundar muito mais do que a discussão de vocês lá na tutoria. E como tem mais assunto, eu acabei aqui não colocando, tá? Mas se alguém quiser entender isso, eu faço com o maior prazer depois. Eu tenho aqui, ó, a parte externa, então a túnica externa, a mais espessa aqui, escura, é a média, que é músculo, e essa aqui clarinha, ó, que eu tô apontando, é a túnica interna, que é endotélio. E o mais escuro de tudo é o sangue. Repara que a placa fica dentro do endotélio, tá vendo? Ó, tem uma fina camada de endotélio que cobre ela aqui, tá vendo isso? Certo? Sim. No sangue, Sim. eu tenho o quê? Eu tenho muita gordura no sangue. Uma gordura que eu chamo de triglicerídeo. Vocês já dosaram triglicerídeo no exame de sangue. Esse triglicerídeo é importante. Por que é importante gordura no meu corpo? Porque ela produz hormônio, ela é uma reserva de energia, entre outras funções. Essa gordura, ou esse triglicerídeo, triglicérides, enfim, ele é transportado por quem? Quem me fala? Quem transporta a gordura no sangue? Colesterol. Colesterol, ótimo. E aí eu tenho 2 colesteróis nesse caso. Quais são? HDL e LDL. HDL e LDL. Qual que é considerado aqui, ó, o ruim? Ruim. Logo Deus leva, LDL. LDL. Por que é o LDL? Logo Deus o leva. Por quê? Olha que interessante. Não dá para ver aqui, porque eu não fiz essa animação. Mas imagina que nesse sangue eu tenho triglicerídeo, eu tenho gordura sendo levada pelo LDL. A grande diferença do LDL para o HDL é que o LDL ele é pequenininho, uma molécula pequena. Ele é tão pequeno que quando ele está cheio de gordura nele, ele pode passar por um poro do endotélio e entrar dentro da túnica íntima. Então, cada vez mais LDL eu tenho, mais vai acontecendo com o tempo a infiltração desse LDL, formando essa aterosclerose. Por isso que quando você olha o exame de alguém, o seu exame, do pai, da tia, da avó, e tem lá uma hipercolesterolemia, o que significa isso? Um aumento de LDL e triglicerídeos, é perigoso. Porque se está mostrando que nesse sangue tem muito LDL, está imaginando o quê? Opa, lá naquela coronária, esse LDL está entrando dentro da túnica íntima e está formando placas de gordura
lá dentro. Então, uma pessoa que tem uma hipercolesterolemia, um colesterol alto, um LDL alto, predispõe para ter placa? Com certeza é o principal motivo da placa. Imagina então agora, olha, isso é raciocínio clínico. O idoso que envelhece sedentário com colesterol altíssimo. A cada ano que passa, a cada nova primavera, ele tem cada vez mais essa entrada e cada vez mais ele é uma bomba relógio. Em algum momento isso vai gerar um infarto nele. Respondi? Professor, uma outra dúvida. É o seguinte, a embolia gordurosa é mais nas fraturas, mas aí é só uma dúvida. Isso aí, se desprender essa parte aí da gordura, é considerado uma embolia gordurosa Não. ou não é? Não, eu vou falar da embolia mais no finalzinho, tá? Tomara que dê tempo, acho que vai dar tempo sim, mas não é considerada, tá bom? A embolia vai ser principalmente gordurosa, fratura de fêmur, porque na fratura de fêmur, ou de algum osso longo, lá dentro dele você tem, além da medula vermelha que produz células sanguíneas, a medula amarela, que é cheia de gordura. Aí ela cai na corrente sanguínea, gerando um êmbolo que vai até o pulmão, obstrui, gerando uma embolia pulmonar, tá bom? Ok. Tá. Gente, fisiopatologia é muito gostoso, né? Eu acho que eu gosto mais de fisiopatologia até do que fisiologia. Muito bem. Olha só. Proposital aqui, casando com as perguntas, que por sinal estão ótimas, essa condição de aterosclerose, ela é agravada por 3 fatores principais. Eu coloquei em 3 cores. O verdinho, a hiperlipidemia, diabetes e tabagismo. Hiperlipidemia é o aumento de colesterol. E eu acabei respondendo ele antes. Cada vez mais LDL eu tenho aqui, mais vai infiltrar, porque ele é pequenininho, ele passa pelos poros do endotélio, mais vai formar placa. Por isso que, se você vê o seu exame de sangue hoje e ele já mostra que você tem um aumento de LDL e triglicerídeo, corre. Vai tomar sua estatina, vai fazer algum exercício, por quê? Com os anos, ele está gerando placas no seu coração. Entenderam esse primeiro aqui, esse aumento do colesterol? Sim ou não? Sim. Sim. Por isso, pessoal, pelo amor de Deus, eu acho muito mais do que uma aula que vocês vão devolver, vão ter uma prova, o conhecimento é para a vida, né? Fique atento ao exame de sangue das pessoas que você ama. O conhecimento te faz salvar a vida, então conhecer e entender é muito importante. Hoje, olha o exame aí da turminha que você gosta aí, está tendo aumento de colesterol, está, né? Faz isso aí. Muito bem. Quem me fala agora o azulzinho? Qual é a relação da diabetes com a aterosclerose? Essa pergunta não é fácil, mas é muito interessante. Por que o idoso diabético piora aí? Porque a diabetes causa uma inflamação crônica? Gostei da resposta, hein? Muito boa. E se inflama, gera mais poros aqui, entra muito mais LDL. Um dos motivos falou perfeito. Tem outro motivo fora a inflamação. Nesse caso, o diabetes também, ele dá a neuropatia diabética, que pode também nos sentir dor até no infarto, né, professor? Pode, ele pode diminuir a dor. É que essa insensibilidade de dor, tá? Ela é mais periférica, ela é mais em membro superior e inferior, aquela lesão, aquele pé diabético. Essa angina, ele pode diminuir a sensibilidade sim, tá? Mas é uma dor tão intensa que ele vai sentir também, tá bom? Ele vai sentir. Vai. Ele pode ter uma diminuição desse limiar. Mas é um outro motivo aqui ainda. Ó, pelo tempo, gente, eu vou tentar já ir direcionando a resposta, porque eu tô preocupado, senão não vai dar tempo de tudo, tá? Olha que legal. Se ele tem diabetes, a insulina dele funciona ou não? Não. Não. Qual que é a função da insulina? Quebrar a glicose. Tá. Nós não vamos... Vai ajudar na quebra da glicose, mas assim, ela tira a glicose do sangue e ajuda a mandar para dentro dos tecidos. Isso, para que ela possa ser quebrada lá. Ótimo, entendi a resposta. Perfeito. Então, uma pessoa que tem diabetes, qual que é o efeito colateral? Ela vai ter uma hiperglicemia. A glicose fica acumulada no sangue. Se a glicose fica acumulada no sangue e não está na célula, a célula passa a não comer glicose, mas ela precisa comer alguma coisa, porque senão nós vamos morrer.
As pessoas que têm diabetes, já que elas não podem usar a glicose, porque a insulina não deixa a glicose entrar, então não tem como ela usar a glicose, ela começa a usar uma outra fonte a mais. Qual fonte? Energética? Seria músculo, Gordura. Gordura. Se ela usa mais gordura, ela produz muito mais LDL, muito mais triglicerídeo. Entenderam? Então volta nesse caso 1, você tem muito mais LDL, muito mais triglicerídeo, forma muito mais placa. Gente, a pessoa que tem diabetes, ele é sedentária, ela casa duas coisas aqui, ó. Ela é sedentária, já vai ter um acúmulo de gordura. Como ela é diabética, usa mais gordura, mais ela mobiliza a gordura no sangue. Gente, é uma bomba relógio. Terceiro, tabagismo. Por que o tabagismo piora essa condição? Imagina um idoso que é sedentário, diabético e ainda fuma. Tabagismo causa vasoconstrição. Causa vasoconstrição, pode aumentar, sim, essa hipertensão. Para o lado da hipertensão está perfeito. Mas vamos ver fora a hipertensão. Nesse contexto de formar placa. O que a nicotina deve fazer do cigarro? Sabe o quê? Vou adiantar. Ela vai causando um aumento, vai destruindo o endotélio, causando poros aqui. Se a nicotina piora esse endotélio, ele fica mais destruído, mais inflamado, entra muito mais LDL. Então, olha só. Sedentário tem muito LDL. Diabético produz muito mais LDL. Então, encharcado de LDL. Fuma, cheio de poro. Isso tudo vai entrando, formando placa. Ele tem a tríade da morte. Fuma, diabético e com o aumento do colesterol. A tríade da morte. Entenderam? Sim. Tentem construir esse slide na devolutiva, gente. É muito importante isso, tá? Eu acho que é o mais importante da nossa discussão de hoje. Ô, professor, Sim. é só para título para a gente lembrar, né? É o TDAH, né? Perfeito. Diabetes. Gostei. Gostei. Não tinha pensado nisso, sabia? Você tem TDAH, mesmo idoso, tomara que eu, né? Melhor ter TDAH se déficit de atenção e hiperatividade na infância. Eu gostei dessa analogia, muito bom. Olha como nós ficamos, isso tudo para fazer o cardiovascular. Muscular, que é a sarcopenia, já foi feita na última aula, então tá bem mais tranquilo, tá? Só recapitulando aí. No muscular esquelético, saindo do coração, a mais notável mudança é a sarcopenia, que é uma perda progressiva da massa muscular esquelética. Isso leva a uma diminuição de força e resistência, gente. Ó, eu achei um material muito legal, que eu vou te explicar melhor aqui, ó. Nesse panfleto eu vou aumentando ele. Olha que legal. Então vamos lá. Perda da massa muscular. Sarcopenia. Vai perder força, vai perder função, vai perder volume. E é natural do envelhecimento. Gente, 40% da população acima de 65 anos tem. Se for acima de 80, 60%. Ô, professor, quem que tá fugindo, esses 40% que tá fugindo aqui da sarcopenia? Quem me responde? Quais são os idosos que estão fugindo dela aqui, ó? Esses 40%? Os atletas. Os atletas ou aqueles que têm uma genética incrível, tá? Se você não tem a genética boa, faça exercício. Gente, ela é uma condição silenciosa, muito silenciosa. O comecinho gera muita fraqueza, desequilíbrio, cansaço, tá? E ela vai acometer aqui boa parte, acima de 50 anos já começa. Olha que interessante esse gráfico. Eu tenho aqui a idade no eixo das abscissas, 25 anos, 40, 70, 80, e aqui, ó, o percentual de massa muscular que vai perdendo, 40, 50, 60, 70, 80, 90, tá? Com 25 anos, vai perder não, o tanto de massa muscular que nós temos, tá? Com 25 anos é o auge, 100% de massa, que aumentou depois da puberdade aqui, ó. 100%. Aí depois dos 25 é ladeira abaixo, para quem não faz exercício físico. Com 40 anos, você está perdendo, já perdeu 8% da sua massa, com 40. Com 70, 15% da massa. Com 80 anos, gente, você pode perder quase 70% da massa. É muita coisa, é muita coisa.
E isso pode comprometer sua qualidade de vida, sua mobilidade, sua liberdade, gente. Imagina você envelhecer dependendo do outro. E que bom que você pode prevenir. O exercício físico é o principal. Eu acho que vocês discutiram isso na última, eu acredito que no último fechamento. Uma boa alimentação e suplementos alimentares. Alguns suplementos à base de vitamina ajudam nessa prevenção. Mas, resumo, exercício e dieta. Vocês chegaram a discutir um pouquinho de prevenção de sarcopenia no último fechamento ou não? Só o exercício e a alimentação na minha tutoria. Tá, beleza. E aí, eu queria mostrar, ó, essa imagem eu acho muito legal. Nós temos aqui, ó, o que tiver em vermelho é músculo, o centro que é o osso, o branquinho, tá? E o amarelo por fora é gordura. 33 anos, 55 anos, olha como que teve perda de massa muscular, mais gordura, e olha com 80. Olha como a sarcopenia vai perdendo massa magra e acumulando mais massa gorda, tá? Pessoas, fechamos o primeiro objetivo. 11h15, vamos lá, vamos continuando. Eu sei que vocês estão cansados, vai cansando, mas tá uma linha, volta, tá? Por enquanto, tá dando para entender como que está aí? Esse foi o maior, o restante é menor, tá? Ótimo. Tá, beleza. Vamos lá agora. A sarcopenia, nós tivemos um recapitulando que já foi discutido que vocês viram. Agora, o 2 é algo que eu acredito que é novo. Quais são os fatores de risco para essa sarcopenia? Eu preparei uma imagem aqui que deu um trabalhinho, mas eu achei que ficou bem legal. Que são aqui, ó, os 5 principais fatores. Vamos lá. Olha só. Quais são eles? Primeiro fator, idade avançada. Segundo fator, desnutrição ou má alimentação. Terceiro fator, inatividade física. Quarto fator, alterações hormonais. E quinto fator, doenças crônicas. Pessoal, tem alguém, acho que está com o áudio ligado, não tem? Deu certo? Beleza. Então vamos lá. Então esses são os 5 principais fatores. Vamos agora entender a explicação no texto, né? Deles. Ó, vamos lá. Idade avançada. O envelhecimento é o fator de risco mais significativo para a sarcopenia, com mudanças na composição corporal ocorrendo naturalmente a partir de 30, 40 anos de idade, tá? 25, depende muito da referência. Aquela última falava a partir de 25. Aqui a partir de 30. Então, idade avançada é o primeiro fator de risco. A minha sugestão, quando vocês forem responder esse objetivo na devolutiva de terça, eu faria esse desenho aqui, tá vendo, ó, no quadro? E depois um texto explicando cada um, ó, e eu já farei um resuminho para vocês aqui. Idade avançada, eu acho que é tranquilo. Tem alguém querendo entrar, pessoal, um minutinho só, perdão. Oh, meu Deus, cadê? Já não tem, não. A pessoa caiu e aí ia voltar. Se alguém pedir para entrar no grupo, vocês me avisam? Por favor? Sim. Sim. Tá. Gente, em relação à idade avançada, vocês têm alguma dúvida? Que esse eu acho que foi muito batido, né? Uma coisa assim que é o principal da sarcopenia, radicais livres destruindo os músculos. Má alimentação. Uma ingestão insuficiente de proteínas e calorias pode levar à perda da massa muscular e também de vitaminas. Vamos entender. Gente, a sarcopenia é quando você começa a perder proteína muscular. Proteína, ela é sintetizada todo dia. Você tem um poder de construir proteína a partir de aminoácido. Se você não tem uma boa dieta de aminoácido, você não consegue recompor essas proteínas. Então, o idoso que está no processo de desnutrição, ele vai ter mais sarcopenia? Claro. Até uma pessoa mais nova vai perder massa muscular, imagina um idoso. Outra coisa, além de não ter proteína, não ter aminoácido,
deficiência de vitaminas. Quem me fala uma vitamina que é muito importante para a síntese de proteínas? E quem vai na academia tem que tomar para ficar mais forte. Qual vitamina? Vitamina D. Além da vitamina D, D de dado? É. Tá. D Mas e B. isso, B D de bola. Essa é a principal, tá? A principal para esse caso, a D também é importante. Coloca aqui vitaminas, ótimo. Mas a principal é a B de bola. Muito bem. Por isso, então, Rodolfo, não tenho como controlar a minha idade avançada, mas eu posso ter uma boa alimentação de proteínas, de vitaminas. Olha como que é legal quando você entende. Inatividade física, né? A trilogia aqui, ó, outra trilogia. Estilo de vida sedentário aceleram a perda da massa muscular. A falta do exercício regular contribui para a redução da massa e da função. Quem consegue pensar por que a inatividade faz o músculo ficar fraco? Por quê? Porque eu acho que com a falta de movimentação, ele fibrosa mais. Muito bem. Tudo que entra em desuso perde função, atrofia. Ó, se eu começo a malhar meu bíceps, malha, o músculo entende. Vamos aumentar as proteínas aqui? Então, hipertrofia. O exercício físico faz o músculo ficar mais forte. No entanto, quando você vê um idoso que é atleta, um idoso sedentário, isso é nítido, tá? Então, essas três são lógicas. E acredito que todo grupo vai apresentar isso no fechamento. Mas eu tenho outras. Doenças. Professor, Oi? a vitamina B ali na alimentação, o que ela faz assim de mais diferencial para ser tão importante? Perfeito, vamos lá. Para que serve a vitamina? Eu vou falar da D e depois da B. A D, ela é muito importante para que tenha a absorção, vocês viram, do cálcio. O cálcio, ele é muito importante para a liberação de neurotransmissores, para a contração muscular. Então, quando eu penso na D, eu penso muito nesse cálcio que é importante para o processo. Beleza. E a B de bola? A B de bola, olha que legal, é fundamental para a produção de hemácias. Tá? No entanto, que quem tem deficiência de vitamina B pode ter uma deficiência na produção de hemácias, ela pode ter uma anemia, tá? Por que é importante hemácia aí? Porque se o músculo ele tem que aumentar a produção de proteínas, ele gasta muita energia. A energia, o ATP, é dada a partir de O2, que é transportado por hemácia. Mais hemácia, maior é o transporte de oxigênio, melhor é aquela função metabólica. Respondi? Sim, obrigada. Legal. Doenças crônicas. Gente, por que a doença crônica vai dar sarcopenia? Ó, vamos lá. Doença cardíaca. Vou falar um motivo de cada uma rápido aqui. Doença cardíaca. Doença cardíaca faz um coração manter um menor débito. Menor débito, ele oferta menos oxigênio, menos energia para o músculo, ele fica mais fraco. Eu acho que já seria uma boa resposta. Câncer. A célula cancerígena, o tumor, ele consome energia. Ele tira energia do corpo. Por isso que a pessoa começa a emagrecer. Por quê? Porque a célula cancerígena que começa a crescer rouba energia do restante. Olha como o câncer é lógico aqui numa doença crônica e sarcopenia. Entenderam essas duas, gente? Doença cardíaca e câncer? Sim. Diabetes. Se eu tenho diabetes, eu tenho uma hiperglicemia. Se a insulina não está entrando no músculo, ele tem menos energia, ele começa a ficar mais fraco. Olha que legal. AVC. AVC, imagina um AVC isquêmico, a pessoa ficou acamada, não mexe mais o músculo, não mexe mais o braço, não mexe mais a perna, entra em desuso, começa a atrofiar. Gente, olha como é lógico as condições de doenças crônicas. Isso tudo já pode fazer natural, ó, idade avançada, desnutrição, atividade física. Se tiver junto um AVC, putz, piora muito mais. Alterações hormonais. Gente, quando diminui os hormônios sexuais, testosterona, estrogênio, esses hormônios são anabólicos, eles
forma o músculo. Por isso que o idoso, o jovem, na puberdade, aumenta a testosterona, ele fica mais forte. A testosterona deixa o músculo mais forte. O estrogênio também. O hormônio de crescimento também. Esses hormônios são muito presentes na nossa vida fértil. Com o envelhecimento, a tendência é diminuir da testosterona, do estrogênio, do hormônio de crescimento. Na mulher, principalmente na menopausa, isso faz uma diminuição significativa de massa muscular. Por isso que a sarcopenia na mulher, na menopausa, ela é mais intensa. Esse aqui também é muito, 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 muito importante. Entenderam? Sim. E o último fator genético. Às vezes você ganha uma genética que vai perder mais massa. Você herdou dos seus pais. Tem genética, gente, como a genética africana, é uma genética incrível. A perda de massa muscular nos africanos é bem menor. É difícil ver sarcopenia neles. Enquanto que a nossa população, a população oriental perde mais, mas a nossa também ocidental perde bastante. Tá? A genética aí é algo que nós não controlamos. Meus queridos, sim, fechamos mais um objetivo. O 1 e o 2. Terceiro, já que eu entendi os fatores de risco da sarcopenia, qual que é a explicação, a causa, o mecanismo fisiológico? Vamos lá. Isso é muito legal. Vamos entender o mecanismo fisiológico ou fisiopatológico que vai fazer com que tenhamos a sarcopenia. Bom, primeiro o texto, depois a imagem, né? Nós teremos aqui 3 condições principais. 3 não, 4. Uma das causas da sarcopenia, gente, é que nós vamos ter um desequilíbrio na síntese e na degradação de proteína. Como assim? A capacidade do músculo esquelético de sintetizar a proteína diminui, enquanto que a degradação aumenta. Nossa, que sacanagem, né? Ele forma menos e destrói mais. É natural do idoso. Segundo, inflama muito. Uma inflamação crônica. Níveis elevados de citocinas, quando eu falo citocinas, são substâncias pró-inflamatórias. São substâncias que o sistema imunológico libera para causar a inflamação, tá bom? Níveis elevados de citocinas pró-inflamatórias podem promover essa degradação de proteínas, inibir essa síntese, contribuindo para a perda da massa muscular. Então ele já tem um desequilíbrio na síntese e na degradação. Sintetiza bem menos e degrada muito mais. Se inflama ainda, degrada ainda mais. Então é comum no idoso ter essas inflamações. E aí ele tem até a dor junto. Ah, tá doendo esse músculo, tá doendo esse braço, tá doendo essa perna. Gente, uma terceira causa fisiopatológica é a redução nas células satélites musculares. Aí eu tenho uma pergunta aqui. Na devolutiva da semana passada, vocês comentaram, algum grupo comentou isso aqui, ó, células satélites? Sim ou não? No O meu não. Não? Algum? No meu foi citado. Citado? Ah, que bom. Então eu acho que alguns já começaram a citar. Olha a função dela. Gente, a célula satélite é uma célula que vive dentro do músculo esquelético e ela é essencial para a regeneração e reparo muscular. Toda vez que nós vamos à academia, nós inflamamos o músculo, nós destruímos ele. O que acontece depois? Quando você dorme no outro dia, vem uma célula satélite, ela é incrível, e ela vai lá como se fosse um pedreiro consertando a sua casa, ela vai reconstituindo o músculo. Só que essa célula, ela morre muito no processo de envelhecimento. Então, essa regeneração e reparo fica muito fraca, tá? Inflama muito com reparo ruim. Olha aqui juntar o 2 e 3 como faz sentido. Quarto, eu também vou ter uma alteração na composição da fibra muscular. Vários colegas me mandaram dúvidas no particular depois da aula a respeito disso. Eu resolvi trazer hoje. O que acontece? Há uma redução também na proporção de fibras musculares tipo 2
que são rápidas e responsáveis pela força, em favor da tipo 1, que é uma fibra lenta. Gente, o idoso ele perde mais tipo 2, que é uma fibra rápida, de potência, de força. Com isso, resulta em uma diminuição na capacidade de realizar movimento rápido e poderoso. Ele não consegue se virar tão rápido, não consegue ter tanta força. Vamos ver isso nas imagens, para explicar melhor. Olha que legal. Eu tenho aqui o senhor, tá? Eu estou isolando aqui o músculo da perna dele, ó, tá? Um músculo normal, sem sarcopenia. Olha o tamanho. O amarelinho aqui é gordura, o vermelho é músculo, tá bom? Eu dei um zoom nele aqui até. E um idoso com sarcopenia. Olha a diminuição do membro, tem muito mais gordura, tá bom? Vamos ver aqui, então, essas alterações. A primeira, desequilíbrio na síntese e na degradação. Eu degrado muito mais proteínas do que eu formo. Por isso, olha como que a minha malha, a minha massa, a minha fibra muscular está bem menor do que a um idoso sem sarcopenia. Por quê? Porque degrada muito mais do que forma. Então, eu perco músculo. Perco músculo, ele tem bem menos músculo. Tá? Segundo, a inflamação crônica. Olha o vermelho aqui, tem mais inflamado. Com o envelhecimento, eu começo a inflamar muito mais. E nessa inflamação, começa a degradar muita célula. Além disso, eu tenho menos células satélites que não conseguem reparar tão bem essa inflamação, essa degradação, colaborando para esse desgaste, colaborando para essa perda de massa. E o quarto, eu tenho uma alteração na composição das fibras musculares. Como assim? Ó, eu coloquei aqui, ó. Eu tenho a tipo 1 e a tipo 2. Gente, o idoso, ele começa a perder, olha lá, que nós colocamos. Ele começa a perder a tipo 2, que é responsável por força e potência. Quando ele perde essa tipo 2, ele vai ter um músculo e não responde tão rápido com tanta força. Então, ele já não tem a mesma força de antes. Quando ele era novo, ele ia na academia, erguia muito peso, agora é pouquinho. Quando ele era novo, ele tinha uma arrancada e saía correndo muito rápido, ele tinha uma potência muscular. Agora ele não tem. Bom? Então, essas são as 4 condições principais, as causas fisiopatológicas da sarcopenia. Ô, Rodolfo, então, num exame de urina de idoso, a gente encontra proteína? O que acontece? Eu gostei muito dessa pergunta, tá? Quando nós temos um aumento de degradação proteica, nós temos uma condição que aumenta a ureia, aumenta creatina, são vários elementos de degradação de proteína, tá bom? Você pode ver esses elementos. Se você tiver uma degradação, uma destruição musculoesquelética muito intensa, você pode ter até lesão renal. É um evento conhecido como rabdomiólise, tá bom? Aham. Mas a rabdomiólise, ela não vai ser causada por esse processo de envelhecimento, é muito difícil. É uma degradação proteica por uma outra condição que é mais rápida do que essa, uma condição mais patológica, tá? Entendi. Mas foi muito boa essa patologia. Mas então quer dizer que ele vai perder mesmo essa fibra tipo 2 e vai ser substituída pela fibra tipo 1. Ó, olha que legal. No comecinho é pela 1. Depois de um tempo, nenhuma nem outra. Por fibroso ou gordura. Por isso que começa a acumular aqui, ó, tanta gordura. Ah, tá. Tá bom? Tá, obrigada. Imagina. Mais alguém? Rodolfo, Sim. por que essa seleção pela do tipo 2? Por que vai favorecer a 1? Por que mata mais, primeiro, a de força para depois a de resistência, né? Eu acho essa dúvida muito interessante. No livro que eu peguei, no Geriatria, uma coisa que ele comenta, aquele que eu coloquei na referência da Elizabeth, é o seguinte. A tipo 1 é para você ficar mais resistente, é para você aguentar ficar de pé, ter o seu dia a dia. A 2 é para ter a impulsão, a força. Se for para uma pessoa perder, melhor ela perder essa de força, porque ela usa muito menos do que resistência. Se ele perdesse a 1 de resistência, ele não conseguiria nem ficar de pé, ele não queria fazer uma caminhadinha. Faz sentido? Agora sim, obrigada. Ô, professor, e até
utilizando os fatores que potencializa a sarcopenia, né? Então, teoricamente, não está sendo usado da forma que deveria estar utilizando, né? Então, por isso que talvez comece a perder a tipo 2, né? Perfeito, perfeito. Por isso que ele que legal. O exercício, a musculação, vocês sabiam que a musculação nasceu, o histórico dela nasceu para o idoso? Depois que os jovens começaram a entrar, mas a musculação, todo idoso vai fazer musculação, gente. Porque na musculação ele não deixa perder tanto essa tipo 2. Olha que legal. Olha como que nesse slide vocês podem discutir bastante com o tutor, aumentar esse leque de conhecimento, hein? Beleza? Pessoal, eu vou passar aqui por causa do tempo, tá? Então, fechamos o objetivo 3. Ó, aqui em Itajubá começou uma chuva agora, uma chuva forte. Ou teve um chuvão aqui, não sei se em Pouso Alegre teve. Se o meu sinal ficar ruim, alguém me avisa, por favor? Sim. Sim. Tá. Ó, fizemos os fatores de risco da sarcopenia, fizemos a fisiopatologia dela, agora o quarto é como o exercício físico ajuda nesse músculo esquelético e também no cardíaco. Volta o cardíaco aqui, tá? Vamos lá. Vou falar primeiro como o exercício físico ajuda no músculo esquelético, pegando esse gancho da sarcopenia. Então, músculo esquelético, vamos lá. Como que ajuda? Ó, sarcopenia é entendido que eu tenho uma destruição, uma queda de proteína. Beleza, isso está mais do que sabido por nós agora. E uma linha muito interessante é entender que os hormônios, como a testosterona, ajuda a sintetizar mais proteína. Mas tem outra coisa que você pode fazer que não depende só do seu hormônio sexual que pode aumentar a proteína, que é o exercício físico. Gente, a atividade física ela é incrível. A atividade física, ela pode aumentar a síntese de proteína. Se for uma corridinha, o idoso que gosta de correr ou caminhar, é mais a tipo 1, resistência. Ele não vai aumentar tanto de tamanho, mas ele é aquele idoso que aguenta ficar muito tempo de pé. O idoso que vai fazer mais musculação, fibra tipo 2, força, potência, o que é o legal? É ele fazer as duas coisas. 3 vezes por semana, uma musculação, e 4 vezes por semana, 5 vezes uma caminhadinha. Assim ele ganha tipo 1, que dá resistência, e tipo 2, que dá força. Perguntas? Só vou pegar aqui meu celular. Podem perguntar. Não? Estão vivos aí? Sim. Beleza. Vamos lá. Sim. Agora, vamos jogar mais para... Ó, o grande efeito do exercício do músculo esquelético, gente, é basicamente aumentar essa síntese. Nós chegamos a discutir isso no problema passado, e eu acho que com essa ideia que nós tivemos da fisiopatologia da sarcopenia, vocês podem, assim, ter muita base para discussão. O que eu tive que entrar mais, que eu fiquei preocupado, se vocês não tiveram ainda, é o impacto no coração. Então vamos lá, ó. Vamos lá. Primeira coisa, gente, o exercício ele melhora a função cardíaca. Textinho explicando. Quando você se exercita, olha que legal, o seu coração ele é desafiado a bombear mais sangue para fornecer oxigênio aos músculos em atividade. De novo, quando você se exercita, quando você faz sua caminhada, sua corrida, sua natação, o seu coração é desafiado a bombear mais sangue para esses músculos em atividade. Com o passar do tempo, essa demanda leva a uma hipertrofia benéfica, essa é boa, onde o coração aumenta um pouco de tamanho e fortalece suas paredes. Aqui não é tecido fibroso igual teve lá no comecinho da aula, não. Aqui é uma hipertrofia do cardiomiócito, é força. Especialmente no ventrículo esquerdo. Isso aumenta a quantidade de sangue que ele pode ejetar a cada batida. Ele melhora o seu volume de ejeção. Gente, olha como o exercício é importante para essa melhoria da função cardíaca. 2.
Além da força, ele também pode ajudar na frequência. Então, olha que legal. Aqui eu só vi célula muscular, mecânica. Agora eu também tenho a parte elétrica. Muito bem. Lembra do nó sinusal? É ele que é o meu marca-passo. O exercício age também no nó sinusal. Como? Com o fortalecimento do músculo cardíaco, o 1 aqui, né, a melhoria da função cardíaca, cada batimento se torna mais eficaz. Entende isso? O que significa que menos batimentos são necessários para manter um fluxo adequado. Gente, olha que processo inteligente. Se eu fico mais forte, cada batimento mais forte significa que menos batimentos serão necessários. Assim, o coração não precisa trabalhar tão arduamente e a frequência pode diminuir. Você vai ver que o idoso que faz exercício físico, ele no repouso, ele tem uma frequência menor do que o idoso sedentário. Por quê? Porque cada batida desse coração é mais forte. Então, esse coração se dá o luxo de ter menos batidas no minuto. Professor, a Sim. Juliana, a Ju Cobra levantou a mão. Tá, pode perguntar. O microfone dela não está funcionando, acho que ela vai escrever. Tá bom, aí vocês falam, por favor. É bom que eu estico um pouco o corpo aqui. Nossa! Rapaz, quem fez esses objetivos do jogo, muita coisa. Olha, eu acho que eu fiquei umas 15 a 20 horas para preparar essa aula, viu? Muita coisa. Isso sem contar a leitura antes. Pode perguntar. A minha dúvida, é o seguinte, o nosso organismo trabalha com adaptabilidade para tudo, né? Sim. Se a gente faz atividade física, o organismo ele vê a necessidade de fato de ter músculo, do coração ter todo esse espaço para bombear. O nosso material ele vai arrumar mecanismos de reparo, alguma coisa, porque ele tem que dar conta daquela demanda. Sim. A partir do momento que o organismo não faz nada, teoricamente, ele se acomoda, teoricamente, né? Não vê a necessidade, né? Só que essa acomodação, por sua vez, torna-se irreversível, né? Sim. Porque olha que legal. Se você entendeu no slide anterior que é do envelhecimento natural, os radicais livres, eles já querem atacar essa máscara para deixar mais fraco o coração. Querem atacar o nó sinusal para que ele piore sua função. Isso já vai acontecer. Só se tiver uma genética muito boa, que não vai, mas é o processo de envelhecimento que vai acontecer. Se você usa o exercício físico, você reverte isso tudo, porque você melhora a função, fica mais forte aqui, o nosso sinusal fica mais preparado. Vai ter o radical livre? Vai. Mas agora ele vai chegar numa região muito mais forte. Pode ser, então, que você nunca manifeste esse sintoma do envelhecimento cardíaco. Agora a Gabi Souza levantou a mão. Professor, a frequência ela cai em função de uma perfusão maior. Tem mais oxigênio, então a perfusão é maior na questão sistêmica. Não, ela cai porque é assim. Cada vez que o ventrículo contrai, ele manda um volume de sangue. Só por curiosidade, é mais ou menos uns 50 ml, é coisinha pequenininha, tá? É menos do que uma coquinha, aquela coquinha pequenininha que nós temos, aquela pitulinha de 200, tá? Toda vez que ele contrai, ele manda um volume de sangue. Se eu tenho impacto 1 do exercício no coração do idoso, quer deixar ele mais forte, imagina que ele melhora o volume que sai em cada contração. Se agora eu tenho um volume melhor, eu posso ter menos vezes esse coração contraindo. Vamos imaginar o seguinte. Numa frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto, tem que sair no final 1 litro. Se você aumenta o volume que sai, você pode ter esse mesmo 1 litro não mais em 100 batimentos, mas em 80. Então, melhorar a força significa que você pode diminuir a frequência mantendo aquela mesma saída de sangue. Entendeu? Certinho, entendi. Perfeito? Professor,
Sim. E essa ciência se adequa também à bradicardia de profissionais do esporte, atletas. Perfeito, perfeito, perfeito. Olha, eu tenho um amigo que ele é triatleta, ele faz aquele que nada, corre e pedala tudo junto, né? Ele treina de 5 a 8 horas por dia, gente, é absurdo, é absurdo. Sabe quanto que é a frequência dele no repouso, em média? 39, 40 batimentos por minuto. Ele chega até menos. Por quê? O coração dele é tão forte, a cada batimento sai tanto sangue, que ele pode diminuir quantas vezes ele vai contrair no minuto. Perfeito. Entenderam, gente? Então, o 1 e o 2, mais alguma pergunta? Não. 3, o que mais? Olha o terceiro. Com isso, o exercício também pode melhorar, controlar a pressão arterial desse idoso. Vamos lá. O exercício físico, ele pode aumentar, olha que legal isso. Ele aumenta a produção de óxido nítrico, que é um vasodilatador natural, que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, reduzindo assim a pressão arterial. Gente, então olha só. Além de tudo isso, o exercício, além de deixar um coração mais forte, com uma frequência menor, mais saudável lá em cima, as artérias dilatam mais, porque o exercício produz mais óxido nítrico, que é um vasodilatador. Fez sentido o óxido nítrico? Sim. Sim. E o último... Professor, repete do óxido nítrico, por favor. Sim, vamos lá. Ó, tem até o textinho aqui, tá? O exercício físico, ele aumenta a produção de óxido nítrico, tá? Quem produz o óxido nítrico é o próprio endotélio dos vasos, das artérias, tá bom? O óxido nítrico, ele é um vasodilatador natural, que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, reduzindo assim a pressão arterial. Certo. Tá bom? Sim. E o último, vou afastar o coração aqui, melhoria do perfil lipídico, do perfil de gordura. Gente, essa eu gosto demais. Lembra que eu disse que o LDL, né? Vocês me ajudaram? O LDL, ele é pequenininho, ele pode entrar no endotélio das artérias, gerar aterosclerose. Gente, o exercício físico, ele diminui o LDL e aumenta o bom, que é o HDL. Se eu faço exercício físico, então, o Rodolfo, professor, eu tenho menos LDL. Sim, menos LDL significa que você vai diminuir o seu colesterol, menos chance você tem de aterosclerose. Gente, olha só. Se eu faço exercício físico, olha que bonito. Eu melhoro a função do coração, o coração fica mais forte, 1. 2, ele mais forte, ele pode ter uma frequência cardíaca menor. 3, ele libera óxido nítrico, a minha pressão arterial fica melhor, não vai ter uma hipertensão, ou vai ajudar a combater a hipertensão. Além disso, ele diminui LDL, que poderia me dar uma aterosclerose. Compara esse coração, a minha ideia aqui, minha sugestão para vocês é, quando vocês fizeram no objetivo 1, as alterações naquele coração no envelhecimento, joga agora como exercício físico pode entrar naquele cenário. Tenta jogar o antes e depois, até no slide que eu mandei para vocês. Vai fazer muito sentido, tá? E assim, nós completamos o penúltimo objetivo. Enfim, chegamos no quinto. Como, olha bem, as patologias, as doenças do músculo esquelético podem se associar a alterações cardiovasculares. Então, gente, aqui é uma mistura. Doenças do músculo esquelético associando com alterações cardiovasculares. Eu imagino que deve ter sido muito difícil o tutor fazer com que vocês chegassem nesse objetivo, né? Ou foi fácil esse quinto? Como que foi, por curiosidade? Eles acabaram tendo que contar ou vocês chegaram até que de certa forma fácil? Não sei se meu microfone está funcionando. Ah, tá sim. Tá.
E a gente, na verdade, pelo menos na minha turma, né? Minha turma é de tarde, então a gente tinha as respostas da turma B, Então tá bom, entendi. então mais ou menos a gente já tinha. Já sabia. E quem é de manhã aqui, teve muita dificuldade em chegar nesse quinto? Sim, houve bastante conversa para ir Pra chegando, chegar. direcionamento. Tá. Vamos ver, gente. É muito legal esse quinto, tá? Primeira coisa, qual que é uma relação entre patologias do músculo esquelético com alterações do coração? A primeira eu coloco aqui, inflamação. Como assim? Algumas doenças, patologias musculoesqueléticas, como a artrite reumatoide, eu tenho outras, tá? Fibromialgia, próprio lúpus que inflama os músculos, entre outros, tá? Então, algumas patologias dos músculos, como a artrite reumatoide, são acompanhadas por uma inflamação crônica. Acho que vocês sabem disso, tá bom? Então, é uma inflamação crônica que acontece no corpo, de origem ali musculoesquelética. Só que esta inflamação não está confinada, localizada apenas às articulações e músculos. Gente, essa inflamação com o tempo pode afetar todo o corpo, incluindo os vasos sanguíneos. O que vai acontecer? Imagina só, essa inflamação que não fica apenas na articulação do músculo, também chega a nível de vaso sanguíneo. E aí? Você começa a ter nesses vasos sanguíneos, devido a esse processo inflamatório crônico, que começou com uma artrite reumatoide, você começa a ter lesão do endotélio, com aquela túnica íntima. Lembra de novo? A mais externa é a túnica adventícia, depois a média, a mais interna é a túnica íntima, onde eu tenho endotélio. Se essa inflamação começa a atacar o endotélio, esse endotélio ele fica mais poroso. Se ele fica mais aberto, eu posso ter o quê? Mais entrada de LDL. Isso pode gerar o quê? Placas ateroscleróticas. A aterosclerose. Perceberam que aqui eu consegui juntar várias coisas? Uma doença muscular inflamatória, artrite. A inflamação com o tempo pega o vaso sanguíneo, destrói endotélio, forma mais placa. Perguntas? Não? Entenderam? Sim. Outra. Professor, Sim? tem alguns medicamentos que é para isso, né? Tem. E aí, então, os medicamentos que são os anti-inflamatórios não esteroidais aqui, que vai tratar artrite, os medicamentos não esteroidais, eles, como efeito colateral, pioram isso, sabia? Então, o medicamento que trata a artrite pode piorar essa condição. Aí você vai ter que ter, para essa condição, outro medicamento que são as estatinas, que não deixam formar essa placa. Então, essa pessoa tomaria 2. Um medicamento para artrite, que é os anti-inflamatórios não esteroidais, tá bom? E o que vai tratar as placas, se ela tiver esse aumento aqui de placas, são as estatinas. Rosuvastatina, tudo bem? E as estatinas, elas vão tratar antes de ter a placa, né? Isso mesmo. Não na placa. Não. A placa, se ela formou a placa, aí essa pessoa tem que fazer. Eu não consigo explicar tão bem aqui, mas seria um prazer explicar, porque eu acho bem legal isso. Ela teria que fazer o cateterismo. Imagina que ela tem uma placa, uma obstrução na coronária. O cateterismo, que pode ser um acesso tanto radial quanto femoral, ela joga um contraste que ela vai visualizar a obstrução. Esse exame é o cateterismo, tá? Se tiver uma obstrução, tem que colocar um stent lá, tem que abrir aquilo lá. E aí, isso se chama angioplastia. Então, o tratamento pode ser o cateterismo, a angioplastia. Se a lesão for muito grande, nem dá para colocar um stent, aí tem que fazer uma ponte, aquela ponte safena, né? Que é a revascularização miocárdica nesse caso. Mas aí são outros pontos bem mais avançados, tá bom? A Ju levantou a mão, professor. Sim. Eu levantei a mão porque, assim, no objetivo da turma B foi como as patologias no músculo esquelético podem se associar às alterações cardiovasculares. Certo. Na minha turma, a nossa pergunta foi assim, correlacionar a sarcopenia com as alterações cardiovasculares.
Seria a mesma coisa? Ó, aqui é uma... Porque como estava lá, doenças Aham. musculoesqueléticas, Uhum. essa primeira aqui, a inflamação, é uma doença musculoesquelética como uma artrite reumatoide. É uma outra condição, porque lá eram patologias, então não apenas sarcopenia. Por um dos objetivos que eu peguei, não ficava restrito à sarcopenia, mas o próximo eu vou falar dela, tá? É que eu Tá. tive que também trazer outros. Ah, tudo bem. É Entendeu? porque a minha professora, a minha tutora, ela é a Sarina. E a Sarina que é a nossa professora de geriatria. Então, a gente tinha feito uma outra pergunta, e daí ela conduziu a gente para essa. Ela corrigiu nossa pergunta. Tá. Mais para a sarcopenia. É, foi. Tá, Eu beleza. não sei se tem mais alguém aqui que é da tutoria dela, mas na nossa, ela arrumou nossa pergunta e daí conduziu mais para a sarcopenia. Mas ótimo, eu adorei essa observação, porque assim eu consigo valorizar mais o próximo, que vai ter mais relação, tá? Tá Mas bem. olha, quando Obrigada. nós pensamos em patologias musculoesqueléticas, a artrite reumatoide ela é muito importante e ela também vai interferir no coração por esse processo explicado aqui, tá bom? Bom, vamos ver a Ô, próxima. Rodolfo, esse processo que você explicou é o mesmo que você explicou da diabetes, né? Perfeito. Culmina em LDL entrando, lesão e placas ateroscleróticas, tá bom? Muito bem. Olha o outro. O segundo já está direcionado com a sarcopenia. Por quê? Com a sarcopenia, nós vamos ter o que nesse idoso? Ele vai ficar mais fraco e ele não vai mexer muito. A sarcopenia, ela pode levar muito à imobilidade. Tudo bem, pessoal? Imagina uma sarcopenia avançada, aquele músculo de membro inferior atrofiado. Isso pode fazer com que tenhamos a imobilidade. Entenderam, então, essa relação que sarcopenia pode evoluir para essa fraqueza, essa imobilidade, essa diminuição de força? Tudo bem? Sim. E aí? Sim. Condições que causam dor ou limitam o movimento levam à inatividade. Então, esse idoso, gente, olha só, ele vai começar a ter sarcopenia, vai ficar mais fraco, vai ter mais inatividade. Isso pode resultar com um ganho de peso. Uma das coisas que pode fazer essa imobilidade, essa sarcopenia, é esse idoso ficar cada vez mais sedentário. Esse é o pulo do gato. Quando o idoso começa a ficar, ó, imagina só, ele tá mais fraquinho, tá mais imóvel, ele não quer mais ir para academia, ele não quer caminhar, ele quer passar o dia todo no sofá vendo TV. Gente, o sedentarismo pode fazer com que ele aumente o peso, ganhe de peso. Ele está perdendo músculo, massa magra e está ganhando massa gorda. Isso vai fazer com que ele comece a ter mais risco de doenças cardiovasculares. O sedentarismo piora a diabetes, piora a hipertensão. Estão vendo como que a sarcopenia pode fazer a piora de todo esse caso? Imagina só um idoso que ia na academia e agora só fica em casa, imóvel, não gosta de levantar, é fraco, começa a andar, dá fraqueza, fica o dia inteiro deitado e as doenças cardiovasculares começam a se agravar. Professor, Sim. nesse caso, nos slides anteriores, a gente começa a perder na sarcopenia a fibra tipo 2, que ela é rápida, força e potência. Isso. Ele perde as duas, tá, gente? E foi importante perguntar isso, porque parece que ficou lá mais explícito que ele perde mais a tipo 2. Ele perde as duas numa velocidade maior a tipo 2, tá bom? Sim, e nesse caso aqui da imobilidade, ele começa a perder mais não mais, né? Perdemos as duas, só que começa a degradar mais a né? Por causa que está responsável pela ficar em pé ou não. Assim, imagina que essa imobilidade, ela vai ser proporcional ao grau de sarcopenia. Quando você tem uma sarcopenia mais avançada, você já perdeu uma boa quantidade tipo 2 e tipo 1. Então já é aquele idoso que tem, além de perda de força e de potência, ele também tem uma perda de resistência. E isso, cada vez que vai perdendo mais a resistência, mais ele quer ficar o dia todo deitado.
mais ele vai aumentando o sedentarismo, mais ele vai aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Aí fica mais difícil controlar a diabetes, fica mais difícil controlar a hipertensão, é uma bola de neve. Olha como faz sentido. Ok. Certo? Mais alguém aqui? O que mais? Gente, quando esse idoso tem sarcopenia, o músculo dele é mais fraco. Se o músculo dele é mais fraco, eu tenho que pensar que ele pode perder movimento de levantar tão rápido, ele pode perder equilíbrio. Agora, vamos juntar aí, eu acho que isso que é legal. O que vocês estão vendo do último problema é nesse. Todo mundo concorda que com a sarcopenia, o risco de queda é maior? Sim. Se é maior, ele tem maior risco de fratura. Gente, a sarcopenia está levando também a maior probabilidade de fratura. E aí, imagina que ele não tem mais essa força, potência, tenta levantar, perde o equilíbrio, cai, quebra o fêmur. Gente, após uma fratura, a mobilidade geralmente é reduzida, ele vai ficar mais acamado, o que pode levar a um risco aumentado de formação de coágulos sanguíneos. O idoso que fica muito tempo acamado, imóvel, ou porque ele já está perdendo essa mobilidade, ou porque junto com essa sarcopenia ele teve uma fratura e tem que ficar mais ainda imóvel, ele pode gerar, o sangue estagnado, parado, ele gera muito o quê? Formação de trombos, o que eu posso gerar nas veias, a famosa TVP, trombose venosa profunda. Gente, vocês conseguiram acompanhar essa linha de raciocínio? Sarcopenia, mais fraqueza, mais imóvel ele fica, vai perdendo fibra tipo 1, tipo 2. Mais fraco, ele pode, além de tudo isso, ter fratura. Se fraturar um fêmur, vai ficar mais imóvel ainda. Sangue estagnado, parado, ele tem mais chance de ter uma TVP, que é uma trombose venosa profunda. Conseguiram imaginar essa cena? Sim. Se ele forma trombo lá nas veias, imagina que lá nas pernas dele. Por que que isso pode ser tão perigoso? Vamos lá. Lembra da pergunta inicial que nós começamos? Essas alterações que o idoso passa podem matar ele? Olha só. Imagina aqui essa senhora, tá? Essa senhora é sedentária, tem sarcopenia, enfim. Além disso, também o processo de envelhecimento tem atacado muito o coração dela. Vamos imaginar que essa sarcopenia dela fez ela ficar mais imóvel, ela cada vez está andando menos, fraquinha, os músculos começam a atrofiar e ela cai na escada e quebra o fêmur. Se quebra o fêmur, ela vai ficar acamada por vários dias e com isso o sangue mais parado, estagnado, gera o que mesmo que eu disse no slide anterior? Trombos. Trombos. Principalmente nas veias que eu chamo de TVP, trombose venosa profunda. Gente, o trombo na veia, ele pode sair da veia e cair na corrente sanguínea. Quando eu tenho um trombo que sai de um local e ganha corrente sanguínea, não chama mais trombo, chama Êmbolo. êmbolo. Muito bem, êmbolo. Êmbolo, então, é quando está livre. Êmbolo, êmbolo, êmbolo. Lembra disso? Esse êmbolo sai das veias dos membros inferiores e vai para qual grande veia que entra no coração? Qual? Qual? Subclávia? Não. Qual é a grande veia que entra no coração? Ah, pulmonar. Que entra no átrio direito. Qual é a veia que vai entrar no átrio direito? Quase. Cava. Cava inferior. Vamos lá, pessoas. Imagina que essa senhora tem um trombo na perna dela. Por que que ela tem um trombo? Porque ela ficou o dia inteiro deitada, porque ela teve, devido à sarcopenia, uma fratura de fêmur. E aí ela tem que ficar lá deitadinha. Entenderam isso? E aí, Sim. formou ali uma trombose venosa profunda. Desprendeu um trombo, ele vai pelo retorno venoso, chegar na veia cava inferior, átrio direito ou esquerdo? Direito. Direito. O átrio direito,
esse êmbolo, essa pequena partícula sólida, que é o coágulo, não obstrui o átrio direito, porque ele é imenso o átrio direito. Então, esse trombo vai passar pela válvula tricúspide, correto? Vai cair aonde ali? Vai cair no ventrículo direito, tudo bem? O ventrículo direito vai contrair, vai mandar sangue para a artéria pulmonar, e esse sangue, junto no meio desse sangue, tem lá um pequeno êmbolo que vai até o pulmão. Só que quando vai entrando no pulmão, o diâmetro do vaso vai diminuindo de artéria a arteríola. Chega algum momento que o diâmetro do vaso fica menor do que esse êmbolo, do que essa partícula coagulada. E ali ele vai gerar uma obstrução no pulmão. O que eu chamo de embolia pulmonar. Essa embolia pulmonar pode matar esse senhor? Pode. Pode. Perceberam, então, que de uma sarcopenia evoluiu para uma imobilidade. Essa imobilidade, se tiver fratura ainda, piora. Esse idoso fica muito parado, o sangue estagnado pode gerar uma trombose venosa profunda. A trombose venosa profunda pode gerar um êmbolo que sai, veia cava inferior, átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, obstrui o pulmão, e aí ele tem a famosa embolia pulmonar. Esta obstrução do pulmão dele pode matar o pulmão, falta oxigênio para esse idoso, e ele evolui, infelizmente, para uma parada cardiorrespiratória. Ele morre. Acompanharam isso? Entenderam essa linha de raciocínio? Sim. Sim? Tá. Pessoal, aqui eu gostaria que vocês apagassem desse slide, em vez de colocar acidente vascular encefálico, entendam como aqui embolia pulmonar, tá bom? Isso foi a bomba do lado direito do coração. Com isso, eu consigo mostrar, ou pelo menos fechamos, como nós temos alterações nesse idoso. Tanto alterações musculares e esqueléticas, como alterações no coração, alterações no nó sinusal, alterações na circulação. E o envelhecimento vai me dar isso. Eu não tenho escolha. Eu vou envelhecer, vocês também. Agora, eu posso envelhecer com menos chance de ter essa sarcopenia, de ter essas alterações cardíacas. Porque o exercício físico, uma boa dieta, uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, quem sabe me dá uma vida senil mais saudável. Eu espero que essa seja a mensagem final para cada um.